Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindas à segunda parte da nossa história missionária. No domingo passado, nós conhecemos o personagem Madugo, uma criança que vivia no continente africano, e nós vimos que ele tinha machucado o seu pé, mas que esse machucado não sarava de jeito nenhum, causava muita dor, muito sofrimento. Então ele decidiu ir até uma vila onde tinha um casal de missionários que poderiam ajudar ele a cuidar desse pé. E nós paramos na parte em que o Madugo já tinha sido tratado e agora estava indo com outras crianças para ouvir a história do livro sem palavras contada pelo missionário Davi, vocês lembram? E quando chegou lá, ele estava justamente na página dourada que falava o quê? Sobre o céu. Vocês já conhecem o livro sem palavras, não conhecem? E lá, então ele falou que na Bíblia, que é a palavra de Deus, em João 14:2, dizia que vou preparar-vos lugar. Era Jesus falando que ia preparar um lugar para que nós pudéssemos morar com ele. E esse lugar é onde? O céu, onde não há choro, não há dor, não há sofrimento, onde as ruas são de ouro e onde nós poderíamos estar sempre perto do nosso Salvador. Madugo ficou todo empolgado, ele queria muito ir para esse céu. Ele já tinha ouvido falar do céu, mas não desse jeito. Então o missionário Davi virou para a próxima página e ele falou que tinha uma coisa que não entrava no céu. Vocês sabem que coisa é essa, crianças? Vou mostrar para vocês aqui. É o pecado, a página preta. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, falamos ou até mesmo pensamos que não agrada a Deus. E isso nos impede, nos separa de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro e o pecado não chega perto de Deus. Aí Madugo começou a pensar em tudo aquilo que ele fazia de errado, quando ele brigava com os amigos dele, quando ele desobedecia aos pais, tudo aquilo que ele sabia que poderia entristecer a Deus. E ele ficou pensando, e agora? Como é que eu vou entrar no céu se eu tenho tantos pecados? Mas aí o missionário Davi virou e mostrou a próxima página. Vocês lembram qual que é a próxima página, crianças? É a página vermelha. Por que é a página vermelha? Que lembra o sangue. Sangue de quem? Sangue de Jesus. Lá na Bíblia, em 1 João 1,7, diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E esse sangue de Cristo que foi derramado na cruz por mim e por você, isso mesmo. Jesus se sacrificou, ele deu a vida dele, por quê? Porque Jesus era santo, Jesus era puro, Jesus nunca tinha pecado. E com isso, derramando o seu sangue, ele poderia nos purificar dos nossos pecados. Aí o Madugo lembrou que uma vez, porque ele era muçulmano, né? A família dele era muçulmana, que uma vez ele estava lá e eles sacrificaram uma ovelha, um cordeiro, e ele lembra que aquele cordeiro era branquinho, era tão fofinho, e ele e os irmãos viram matar e derramar o sangue do cordeiro. E aí ele pensou, esse cordeiro não poderia purificar o meu pecado, só Cristo poderia me purificar de todo o pecado. Então Jesus, que derramou o sangue dele por nós na cruz, ele nos purifica de todo o pecado. Então o missionário falou, e Jesus voltou para o céu. Mas aí o Madugo falou, ué, como é que Jesus voltou para o céu se Jesus derramou o sangue dele, se Jesus tinha morrido? As outras crianças deram risada porque elas já conheciam a história, mas o missionário Davi não se importou e ele explicou que Jesus, ele não ficou morto. Jesus, ele ressuscitou. Por isso que lá em João 14,5 fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque só através dele, só através de Jesus, que era santo, que era puro, que derramou o sangue dele pelos nossos pecados, nós poderíamos obter a salvação. Então, o missionário Davi mostrou a próxima página que eu vou mostrar para vocês também, que é a página branca. Por quê? Porque com o sangue de Jesus Cristo derramado, ele limpa o nosso coração do pecado. E o pecado saindo da nossa vida nos torna alvos, brancos, como Jesus.
Ele purifica os nossos pecados. Mas isso, o missionário Davi explicou, só acontece com as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador. Não é qualquer pessoa que Jesus limpa. Se você aceitar Jesus, se você crê que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que Ele era santo, que Ele morreu, derramou o seu sangue pelos nossos pecados e depois Ele ressuscitou, venceu a morte para nos dar a vida eterna, você pode ter os seus pecados também perdoados. Aí o Madogo ficou pensando, eu queria o meu coração limpo, mas isso significa que eu ia ter que me tornar cristão. Mas a minha família toda é muçulmana, eu não posso. Ai, e aquilo ficou na cabeça do Madogo, ele não sabia o que fazer. Naquela noite, ele foi dormir e na cama ele ficava pensando, e agora o que eu faço? Eu quero ir para o céu, mas só que a minha família toda é muçulmana, eu não posso ser um cristão, mas eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, que Ele perdoou os meus pecados, e agora o que eu faço? Ele se virava na cama de um lado para o outro, aquilo estava incomodando muito ele, porque era o que ele estava aprendendo, que era que sobre Jesus, ele estava acreditando nisso, e o que a família dele tinha ensinado para ele sobre a religião muçulmana. E aquilo estava na cabeça dele, incomodando ele, e ele não conseguia dormir. E se passaram os dias, e ele continuava ouvindo o missionário Davi falar sobre Cristo, contar outras vezes sobre o Sem Palavras. Ele estava aprendendo vários versículos, até que numa noite, quando o missionário Davi contou novamente sobre o livro Sem Palavras, deixa eu tirar aqui a imagem para vocês, ele falou que Deus, ele quer que nós sejamos amigos dele, porque ele é o nosso amigo, ele nos amou primeiro quando enviou Cristo na cruz para morrer em nosso lugar. Então Deus nos amava tanto que deu seu Filho, e que nós podemos ser amigos de Cristo, nós podemos ser amigos de Deus, se nós aceitarmos Ele como nosso Salvador, e podemos conversar com Ele. Lembra que ele tinha aprendido que o pecado nos separava de Deus? Mas ele viu, ele entendeu que se ele aceitasse Cristo, ele poderia ser amigo de Deus. E aí ele não pensou duas vezes. Naquele dia ele falou, é hoje. É hoje que eu aceito Cristo como meu Salvador. Ele correu para o quarto lá que os missionários tinham deixado ele, né? Porque ele ainda estava tratando a ferida no pé, estava lá há vários dias. Aí ele correu para o quarto e ele fez o quê? Ele orou. Ele falou, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho feito muitas coisas erradas, mas eu creio que Jesus Cristo morreu por mim e derramou o sangue dele na cruz pelos meus pecados. E eu quero ser um filho seu, eu quero ser o seu amigo. Eu quero ir para o céu um dia. Então eu aceito a ti como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. E você, criança, você já fez a sua escolha? Você já falou com o seu melhor amigo que é Deus e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não tem melhor momento e melhor hora do que agora, se você ainda não fez isso. E se você já fez, você pode também, como os missionários, falar da palavra de Deus para outras pessoas, até utilizando o mesmo livro Sem Palavras, como estava sendo ensinado para o Madugo. E o Madugo, depois que ele orou, ele sentiu uma alegria, uma felicidade, que ele nem conseguiu dormir direito naquela noite, de tão feliz que ele estava, porque ele entendeu o que está lá no versículo de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus nos amou. Deus amou a mim, Deus amou a você, e agora nós podemos ser amigos de Deus. E Madugo acreditou nisso, por isso ele entregou a sua vida naquela noite ao Senhor. Mas e agora? Lembra que a família toda dele era muçulmana, que seguia uma outra religião, acreditava em outro Deus? E agora, o que ia acontecer com Madugo? Como ele ia fazer para voltar para a vida dele e contar para os pais dele, contar para os amigos? O que será que vai acontecer com o Madugo? É isso que nós vamos ver na próxima lição. Então, domingo que vem, temos a última parte da nossa história missionária sobre o Madugo. E eu espero vocês, tá bom? Um beijo e até lá!